Vamos lá? Boa noite, pessoal. Todos ouvindo? Todos nos ouvindo bem? Por favor, se Ok, ouvindo, se puder, tá? Tá legal. Qualquer problema, tá? Vocês podem, né? Tem o chat aí, vocês podem se comunicar aí com a gente. Isso aqui é mais um bate-papo. Então, boa noite a todos. Obrigado pela participação. Eu sou o Danilo, sou sócio líder de projetos aqui na Grados. Estou com o Gustavo. Estou na Grados há 8 anos, quase 8 anos. Sou engenheiro mecânico de formação, fiz minha faculdade na Unicamp. Depois que me formei, fiquei 2 anos e meio no mercado, trabalhei um pouquinho em indústria. Em 2011, me juntei aqui ao time, onde estou aqui desde então. Você fala um pouquinho de você também? Legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gustavo, Danilo já fez uma pequena introdução. Acho que meu sotaque me entrega, né? Eu sou de BH, sou mineiro. Me formei na UFMG em engenharia metalúrgica no final de 2012. Trabalhei um tempo no setor automotivo e em 2014 eu comecei a trabalhar na Grades. Então tem 5 anos e meio que eu estou na Grades agora. Eu fiz meu MBA em Colômbia e voltei para a Grados no início desse ano. E agora eu estou liderando todo o nosso time de grau de soluções. Então, nosso time de sustentação, metodologia e desenvolvimento de produtos e softwares. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre essas áreas, mas só como um preview, só explicando um pouquinho o que está, dando um overview rápido da nossa estrutura e da minha história aqui dentro da Grados. Só relembrando vocês, tá? Esse webinar aqui vai estar disponível no nosso site. Relembrando que nosso site é www.gradosconsultoria.com.br. Os webinars anteriores já estão lá, vocês conseguem consultar também. A gente já abordou aqui nos webinars anteriores um pouquinho sobre a Grados, a gente falou um pouco mais de detalhe do que a gente vai entrar aqui hoje sobre o que a Grados faz e o que a Grados já fez aí no passado. A gente teve também um outro específico do programa de MBA, tá, que é uma das fortalezas aqui nós. Eu fiz MBA patrocinado pela Grados, Gustavo fez MBA patrocinado pela Grados, tá, muitos outros também já fizeram, então tem um outro webinar específico disso, vocês conseguem consultar. E esse webinar especificamente é para a gente abordar aqui, a gente mudou o processo seletivo, a gente tem novidades bem legais aqui para vocês para esse semestre, a partir desse semestre. E a ideia aqui é a gente bater um papo para tirar um pouco as dúvidas aí de vocês, tá? Sobre quais são essas mudanças. Mandem as dúvidas via chat também, a gente está aqui para responder. Não precisam esperar o final da apresentação para mandar as dúvidas, já podem ir mandando, a gente já vai batendo um papo, a gente já vai respondendo o que consegue durante a apresentação. Tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, antes de a gente entrar no processo seletivo, que é o grande foco aqui de hoje, relembrando, tá, para quem já conhece, ou apresentando brevemente para quem não nos conhece, para quem que é a Grados. Então, a Grados é uma consultoria situada aqui em São Paulo, tá, e a gente tem um foco muito específico. A gente sempre entra nos nossos clientes, tá, para implementar projetos que tenham alto impacto ou alto retorno para esse cliente. A Grados sempre é contratada, tá, para melhorar a produtividade do cliente, melhorar a rentabilidade do cliente. Então, todos os nossos projetos, tá, sem exceção, a gente tem um número financeiro, né, atrelado, a gente quer entregar, né, para o nosso cliente uma rentabilidade no nosso projeto. No nosso primeiro webinar, a gente aborda um pouquinho sobre isso, vocês conseguem consultar. A gente faz diversos tipos de projetos, tá, para aumentar a rentabilidade. A gente faz projetos de orçamentação, a gente faz estratégia comercial, a gente faz integração pós-fusão. Então, tem bastante metodologia, a grande maioria proprietária, tá, todas proprietárias da Grados. Então, a Grados, no decorrer de todos esses anos, desde 96, a gente não só se especializou em aumentar a rentabilidade e produtividade, como também desenvolveu uma série de metodologias proprietárias. E um dos grandes diferenciais nossos, e é o porquê a gente está aqui também focando muito nesse processo seletivo, é dedicar para o nosso cliente profissionais muito capacitados. E a gente não só precisa recrutar profissionais muito capacitados, como a gente precisa formar aqui dentro de casa, dentro da Grados, toda essa capacitação. Né? Por isso do MBA, por isso te dar treinamentos mensalmente aqui no nosso escritório, ou fora do escritório. Então, é mais do que acreditar, né, no treinamento, na capacitação das pessoas, é isso o nosso grande diferencial na entrega dos nossos produtos. Tá? A Grados, ela atuou no passado e atua, né, com as grandes empresas do Brasil e do mundo. Então, até por ter foco com alto impacto e alto retorno, vocês podem ver algumas delas aqui na tela, isso aqui não está muito exaustivo,
são muito mais clientes do que está aqui, a gente tem foco nas grandes organizações. Tá? As grandes organizações é onde a gente consegue extrair, né, o maior valor. E vocês conseguem observar aqui na tela que a gente não tem um nicho específico. Né? A Grados ela trabalha com qualquer tipo de indústria. Tá? Vocês podem ver aqui na tela, tem desde bem de consumo, tá? Até indústria de beleza, tem banco, enfim, tem uma série aqui de indústrias e a gente não tem segmentação. A gente consegue melhorar a rentabilidade, aumentar a produtividade de qualquer empresa, de qualquer segmento. Isso é uma coisa bacana, até porque isso se reflete para dentro do escritório. Os consultores Agrados, né, os gerentes da Agrados, eles não são especializados, não existe nicho aqui de especialização. Então, você como consultor da Agrados, você vai conseguir trabalhar com qualquer tipo de metodologia, em qualquer tipo de cliente. Eu posso dar aqui vários exemplos meus, né, pessoais, durante esses 8 anos aqui de Grados. Já trabalhei com alguns desses clientes que, inclusive, estão na tela. Está no setor bancário, no setor de beleza, no setor de bebidas, no setor de comunicação. Então, a experiência pessoal minha é assim, e dos consultores da Grados também acaba se refletindo isso. Isso é uma coisa também bacana, além de que, né, a gente faz projeto, né, a gente já fez muitos projetos, ainda faz, não só no Brasil, em todo o Brasil, e também fora do país. Tá? Então, a Grados hoje, por exemplo, está com um projeto nos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, a gente estava com um projeto, né, na América Central e aqui também na América do Sul. Então, essa é uma característica nossa também, para quem também, né, gosta. Sei que a maioria de vocês também gosta de fazer projetos, não só, né, na localidade aqui em São Paulo, mas também fora de São Paulo. Então, a gente faz, sim, muitos projetos, tá, por todo o Brasil e também, principalmente, né, agora nas Américas, na América Central e América do Norte, mas também já trabalhamos ano passado muito na Europa e na Ásia. Então, a Grados não tem restrição geográfica, a gente tem um único escritório aqui em São Paulo, então isso faz com que, né, você estando lotado nesse único escritório que a gente tem, os consultores que vão fazer projeto em qualquer parte no mundo são as pessoas, né, que estão trabalhando aqui no escritório de São Paulo. Então, acho que isso é bacana também de citar, né, para que quando você entrar na Grados, né, se você vislumbra fazer um projeto, enfim, no Brasil, né, fora de São Paulo, ou até mesmo no exterior, aqui também. Completando um pouquinho, Danilo, acho que talvez tenha uma mensagem legal de trazer aqui. O Brasil tem um cliente suficiente para a gente entender toda a nossa demanda, né? Então, assim, quando a gente vai para fora do Brasil, ou é porque um cliente nosso aqui, do nosso mercado, gosta muito do nosso serviço e quer levar a gente para alguma outra metodologia, ou para alguma outra unidade deles, ou então é porque tem algum cliente específico que recomendou a gente para algum parceiro dele, algum negócio fora do Brasil. Então, isso demonstra muito o comprometimento que a gente tem com a entrega e demonstra muito também o resultado do nosso projeto dentro dos nossos clientes. Né? E é bem interessante que, por mais que a Grados seja uma empresa pequena e a gente não consiga atender a demanda ou a vontade de todos os consultores, tem algumas particularidades que a gente tenta sempre atender. Né? No meu caso, por exemplo, eu tenho 5 anos e meio de Grados, e no início, né, nos primeiros 3, 4 anos, eu sempre pedi muito para poder fazer projetos fora do Brasil, porque eu não sou de São Paulo, não tenho família em São Paulo, então, assim, quase nada me prendia à cidade. E, bom, no meu caso, particularmente, foi super atendido. Assim, né? Eu fiz projeto na Argentina, eu fiz projeto no Uruguai, eu fiz projeto no Chile, fiz Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos. Então, assim, 4 anos de projetos iniciais, acho que eu passei boa parte do meu tempo fora do país e boa parte do meu tempo fora de São Paulo. Não sei se você sabe, mas eu fiquei 6 meses em São Paulo, só desde que eu comecei a trabalhar na Grados. Então, mas é um pouco particularidade minha. Eu acho que é uma oportunidade que a empresa consegue oferecer, ela tenta priorizar isso para os consultores. Exatamente. Isso a gente tenta fazer, né? Claro que as pessoas têm as suas preferências, a gente tenta casar isso também, né, com um pouco da demanda aqui do escritório. Né? Acho que você é bom exemplo disso. Legal. Então, eu comecei falando um pouquinho na minha apresentação, falando que eu lidero hoje a Grados Soluções. Né? A Grados tem 2 grandes unidades de negócio. Então, tem a Grados Consultoria, que é o nosso core, onde a gente surgiu, que já tem 23 anos de mercado, fundado pelo Gustavo Pierini. E, basicamente, o que a gente faz, o Danilo explicou bastante, são os projetos focados em alto impacto e alto resultado dos nossos clientes. E, no decorrer dos projetos, no decorrer dos anos, acho que a gente entendeu a necessidade de ter ferramentas e ter tecnologia para poder suportar os projetos, e não só suportar, mas garantir que os clientes irão manter os processos implantados em longo prazo e continuar com o ciclo de melhoria contínua. E é um pouco esse papel que a Grados Soluções faz. Tá? Então, a Grados Soluções ela desenvolve tecnologia, desenvolve software para ser implantado dentro dos nossos clientes e para serem utilizados pela consultoria para poder garantir aumento de produtividade, garantir aumento de produtividade não só do cliente, mas aumento de produtividade interna.
Então, a Grado Soluções hoje ela tem 4 unidades de negócio, ou 4 grandes áreas. Então, a gente tem toda a parte de desenvolvimento de metodologia, a gente tem toda a parte de desenho e desenvolvimento de software, a gente tem toda a parte de customer service e atendimento ao cliente, e toda a parte de suporte para os meus clientes e desenvolvimento de ferramentas de data science ou analytics para serem implantadas no software ou serem utilizadas pela consultoria. E claro que, né, desculpa, a gente está aqui, obviamente, um grande foco aqui no processo seletivo da consultoria, mas você pode, né, o candidato ele pode postular, né, vaga não só na consultoria, como também nessa área de soluções. Né? Claro. Como o Gustavo falou, né, a gente tem uma série aí de áreas, né, de suporte à consultoria, até desenvolvimento de software. Então, não só a consultoria, mas também, né, toda essa parte de Grado Soluções aqui, a gente está procurando talentos para as 2 unidades de negócio. De novo, acho que eu sou um exemplo disso, né? Porque eu passei 4 anos na Grado Consultoria e hoje eu sou Grado Soluções. Sim. Então, esse trânsito interno acho que faz muito sentido. Entendi. Legal. Então, o Danilo falou um pouquinho, dando prosseguimento aqui, o Danilo falou um pouquinho sobre a importância da formação dos nossos consultores. Né? A gente gosta de falar que os nossos principais ativos são os consultores. Então, a gente precisa investir demais nisso para poder garantir a entrega de qualidade. Então, é um exemplo de universidades que a gente investe, que a gente garante que os nossos consultores, ou que a gente fornece a possibilidade dos nossos consultores estudarem. Então, o Danilo fez IESE, eu fiz Columbia. Ano passado, acho que foi um ano bem atípico, 20% do nosso quadro de consultores estava fora do Brasil fazendo MBA. E nesse momento, apesar de ser uma empresa pequena, a gente tem gente fazendo MBA em Columbia, a gente tem gente fazendo MIT, a gente tem gente fazendo Chicago Bulls, tem gente fazendo INSEAD. Então, para vocês terem ideia, são 4 das melhores universidades do mundo onde a gente está financiando, a gente está bancando, né, basicamente, fazendo um sponsor do MBA para os consultores. Isso é legal até focar, porque aqui não tem, vai um consultor por ano para MBA. Aqui está no momento, tem pessoas, né, que estão entregando, estão no momento, né, estão com um bom desempenho, essas pessoas vão. Né? Um bom exemplo foi ano passado. O Gustavo falou, a gente tinha 20% do corpo de consultores fazendo MBA fora, né? Isso porque a gente acredita, de fato, né, a gente investe, né, nas pessoas e acredita que um profissional melhor qualificado, né, é fundamental para o nosso negócio. Então, aqui não tem essa, vai um por ano, vai 2 por ano. Aqui, quem tá no seu momento, e é muito bem avaliado, a gente vai sim investir. Então, bom, não sei se você quer falar um pouquinho da carreira ou... Posso falar. Então, como é que é a carreira padrão aqui, né, da Grados? A gente comunicou no semestre passado, agora a gente tem um programa de estágio, então vocês também podem entrar aqui como estagiários, né, e posteriormente serem promovidos aqui analista, e aí sim trilhar, né, a trilha de carreira aqui na Grados. Então, como é que é a carreira tradicional aqui na Grados? Tá? Claro que a gente prega muito meritocracia, esse tempo aqui depende muito de cada um, mas na média, tá? Então a gente tem aqui que as pessoas que entram aqui como analista passam em média de 3 a 4 anos nesse cargo, tá? Vão ser convidadas, né, a fazer o MBA fora, financiadas pela Grados, não só o tuition, como o Living Expenses também, na maioria das vezes. Né? Então, as pessoas vão para o MBA, estudam, né, fazem um bom curso e voltam do seu MBA, em geral, tá, já como associado, e depois associado como líder de projeto. Então, uma trilha de carreira, né, de consultoria tradicional, vou chamar assim, então entra como analista, né, vira associado, depois um líder de projeto, e nesse meio tempo você sai para fazer um MBA. Profissionais que já têm MBA ou já têm um pouco mais de tempo de casa, né, podem fazer o processo seletivo? Né, podem, todo mundo pode fazer o nosso processo seletivo. Tá? Então, em geral, profissionais de 3 a 4 anos, tá, vão entrar ou possivelmente vão postular para o cargo de analista. Né? Eu sou um bom exemplo disso. Quando eu entrei aqui já tinha quase 3 anos de experiência no mercado. Profissionais com mais experiência provavelmente vão ser avaliados para outras posições. Tá? Mas essa trilha de carreira tradicional, lembrando que o tempo depende muito da trilha individual de cada um. E aqui, inclusive, a gente avalia individualmente as pessoas, né? Todo mundo tem sua avaliação individual recorrentemente. Como é o nosso processo seletivo? Agora sim, né, vamos entrar um pouco mais no processo e a gente já vai dar um zoom, principalmente no que mudou. Tá? Como é que é feito o processo para quem está entrando como estagiário ou analista de negócio? O processo é exatamente o mesmo, tá? Até porque a gente quer o estagiário, né, quando o estagiário ele entra aqui na Grados, depois, né, com bom desempenho, ele já seja promovido a analista. Né? Não faz sentido ele fazer esse processo de novo. Então, o processo é exatamente o mesmo
seja para estagiário ou seja para analista. E o processo ele tem 3 grandes etapas. Tá? A primeira grande etapa, a gente vai analisar o currículo que vocês enviam para a gente via site. Então, todo mundo que quiser se inscrever, obrigatoriamente tem que cadastrar o currículo no nosso site, tá? Se inscrever pelo nosso site. Então, a gente vai analisar esse currículo juntamente com o desempenho do teste. E o teste é a nossa grande novidade, a gente vai entrar com mais detalhe depois. O nosso teste agora ele é online, essa é a primeira novidade. E a segunda grande novidade, estou até furando a fila aqui, a segunda grande novidade é que ele é baseado no GMAT, tá? Então, a gente vai analisar conjuntamente essas questões, tá? Currículo mais o teste. Sendo aprovado nessa etapa, a gente começa rodadas de entrevista. Então, possivelmente as primeiras rodadas com associados ou os sócios líderes de projeto, e posteriormente, passando dessas primeiras rodadas, a entrevista final com o sócio-diretor, inclusive o fundador da Grados. Tá? E relembrando, o processo é o mesmo, tanto para estagiário quanto para analista de negócios. Tá? E aqui, como eu já antecipei, né, o nosso antigo formato era uma prova de lógica. Agora, a nossa prova é totalmente baseada no GMAT, com 1 hora de duração. E essa prova, ela é online. Tá? Então, acho que pessoas que a gente não conseguia cobrir, que estão espalhadas aí no Brasil, né? Até porque a gente não consegue ir em todas as localidades. Então, agora está todo mundo aí coberto, né? Não só no Brasil, no mundo. Esse teste é em inglês, o formato GMAT. Então, de onde estiver, você consegue agora entrar aqui no nosso processo seletivo. Acho que é uma grande novidade, uma novidade bacana aqui para esse semestre. Então, essa prova, ela tem... O Gustavo vai falar um pouco mais de detalhe para vocês como é que vai funcionar cada uma dessas sessões, tá? Que acho que é o grande objetivo aqui de vocês hoje. Mas a prova, então, recapitulando, tá? É uma prova online, ela é feita através de uma plataforma que a gente vai mandar um link para vocês, tá? E junto com esse novo modelo aqui de prova, a gente tem algumas alterações aqui importantes. Então, por ser uma prova online, é necessário a ativação da câmera. Então, todo mundo vai precisar fazer no notebook ou no computador que tem acesso à câmera. Tá? Vocês vão ter que ser filmados aí o tempo todo, por questões de segurança e principalmente por equidade, né? Para que todo mundo tenha as mesmas condições aí na hora de fazer essa prova. Como é que vai funcionar? Né? Ao se inscrever no nosso processo, lá pelo site, vocês vão receber um link para fazer essa prova, mas aproximadamente uma semana vocês vão ter para fazer essa prova. Então, vocês vão receber um link, tá, depois desse cadastro, e depois dos eventos das faculdades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, e vão ter aí 1 semana para fazer essa prova, lembrando que essa prova é formato GMAT, ela tem 34 questões para vocês fazerem em 60 minutos. Tá? O GMAT é uma prova muito extensa, tem 4 horas mais ou menos. 4 horas e meia. 4 horas e meia de duração, uma série aí de questões divididas, né, em algumas sessões. A prova da Grados, obviamente, ela é muito mais enxuta do que isso. A gente formatou essa prova para caber em 60 minutos, muito focado em 3 sessões do GMAT, tá? O Integrated Reasoning, a parte quantitativa e a parte verbal. Acho que a grande diferença, assim, quanto ao GMAT completo, em termos de sessões, é que a gente não tem a redação, né? Adicionalmente a essas 3 sessões, o GMAT ele tem uma redação, e aí ele tem uma série de questões dentro de cada uma dessas 3 sessões. E o que a gente fez, a gente eliminou a parte de redação e a gente selecionou questões no padrão do GMAT para cada uma dessas 3 sessões. Acho que essa é a grande diferença do GMAT, porque não faria sentido uma prova de 4 horas e meia para o processo seletivo. Todo mundo vai matar, gente. Tá certo. Bom, antes de entrar na prova, falando um pouquinho do processo como um todo, então relembrando, a primeira etapa é a prova, mas também conjuntamente com o currículo. Tá? E aqui a primeira dica que a gente dá para vocês, tá? Sejam, né, aqui tem uma dica que está até explícita no quadro, tá? Menos é mais. Então sejam simples, né? É importante que o currículo esteja bastante organizado e sejam bastante direto na colocação das informações. Tá? Evitem muitas descrições sobre as experiências de vocês, né? Descrições exaustivas, né? Contando com muitos detalhes. Tá? Os detalhes a gente vai abordar, né, com vocês durante a entrevista. É importante que vocês sejam concisos e não esqueçam as principais informações. Tá? Muito importante, tá? E principalmente para estagiários e analistas, um currículo, um resumo aí de uma única página. Tá? Obviamente, não é esperado, né,
principalmente para o estagiário, para o recém-formado, é que vocês tenham muitas experiências, anos de experiência, não é esperado isso. Tá? Então, resume em uma única página as principais informações. Claro, não cometam erros, né, de português ou inglês, vocês podem mandar o currículo em ambos idiomas, tá? E principalmente, se atentem às datas que vocês colocam, tá? A gente pega, muitas vezes na entrevista, pessoas que colocam, né, datas de formatura ou datas, né, das suas experiências que não refletem a realidade. Né? Na hora de entrevista, vocês acabam contando para a gente coisas diferentes. Então, é super importante, né, que esse currículo esteja numa página, seja conciso, tá? Com nenhum erro, com as principais informações, as informações mais relevantes, tá? Ano de graduação, qual curso, a faculdade, as experiências aí acadêmicas que vocês tiveram, e as principais responsabilidades que vocês já tiveram em alguma posição, caso já tenha alguma experiência prévia. Não precisa nada além disso, tá? Além de toda informação além dessa, a gente vai questionar vocês durante as entrevistas. Legal, então vamos falar um pouquinho aqui sobre o teste, tá? Sobre todas as mudanças que aconteceram e como que vocês deveriam se preparar para esse teste. Então, o Danilo falou um pouquinho, né? Falou um pouquinho mais cedo sobre as 3 sessões. Vamos começar com o Integrated Reasoning. Basicamente, no GMAT como um todo, a função ou a necessidade do Integrated Reasoning é medir a habilidade que vocês têm em compreender informações de origens diferentes, seja texto, seja gráfico, sejam vários textos, sejam várias tabelas, compilar essas informações e chegar a uma conclusão com base nelas, tá? Então, a nossa prova ela pode conter ou um tipo de questão do Integrated Reasoning, ou mais tipos, tá? Vai depender da prova que vocês pegarem, porque a gente tem diversos modelos de prova que são equiparadas, tá? São provas equivalentes, mas elas têm modelos diferentes. Então, assim, nada que a gente falar aqui hoje vai ser mais exaustivo do que se vocês forem na internet buscar sobre o GMAT. É uma prova super comum, super conhecida, e tem toneladas de informação online sobre como fazer, o que fazer, quais as sessões, como se preparar e como estudar. Então, a gente está querendo só trazer um resuminho, ou trazer um overview de o que é a prova e como vai funcionar. Então, essas 4 sessões podem aparecer na nossa prova, tá? Não são muitas questões de Integrated Reasoning, mas fiquem atentos ou se preparem bastante para esse tipo de questão, tá? Então, vou trazer um exemplo aqui do que é uma questão de Integrated Reasoning, tá? Essa é uma questão de gráfico no geral, então pode ser que vocês encontrem algo muito semelhante na prova. Basicamente, você tem um gráfico aí falando sobre número de roubos de carro para cada 1.000 pessoas em uma certa região, e aí cada um desses pontos é uma cidade. Ele demonstra para a gente um texto informando alguns dados, e aí o objetivo é que você consiga, com base no texto e com base no gráfico, responder essas 3 perguntinhas que estão aí abaixo, tá? São perguntas de múltipla escolha, onde você vai ter 3 ou 4 opções para cada uma delas, e você tem que selecionar aquela que se melhor enquadre ou se encaixe para essa pergunta específica, tá? Isso basicamente é o Integrated Reasoning. Qualquer tipo de questão dentro dessa sessão vai ser algo semelhante a isso. E ao invés de ter um gráfico, pode ser que tenha uma tabela, pode ser que tenham 2 textos, mas o conceito da questão é esse, tá? Depois a gente tem a parte quantitativa, tá? O que é a parte quantitativa? A parte quantitativa ela é dividida em 2 subgrupos. Um é Problem Solving e o outro é o Data Sufficiency. Problem Solving no geral, as questões de matemática que a gente está mais ou menos acostumado, que a gente tem que pegar algumas informações e, com base nessas informações, a gente tem que chegar a uma conclusão, tá? E o Data Sufficiency, ela é um pouquinho diferente do modelo do que a gente está acostumado em prova de faculdade, ou vestibular, ou prova no geral. O Data Sufficiency, ele traz para a gente 2 informações, ele traz para a gente dois tipos de informação, e ele te pergunta se, com uma das informações, você consegue responder a pergunta, ou se você precisa das 2 informações para responder a pergunta, ou se as informações juntas não respondem a pergunta. Eu vou trazer um exemplo aqui na frente, mostrando como que funciona isso aí. Então, na esquerda, a gente tem o Problem Solving, tá? Então, basicamente, o que ele está falando? Ele está te dando aí uma sequência de letras e falando qual letra é maior do que a outra, tá? Com base nisso, ele te pergunta quais dessas descrições abaixo, da 1, 2 e 3, é necessariamente verdadeira. E aí, com base nessa informação, você deveria conseguir definir se a 1 é verdadeira, se a 2 é verdadeira, se a 3 é verdadeira, ou qual dessa sequência é verdadeira, tá? Esse é o Problem Solving. O Data Sufficiency, que é a questão que está à direita, vocês vão reparar que ele tem uma pergunta em cima, depois ele tem 2 pontos, 2 respostazinhas pequenininhas, tá? 1 e 2. E aí depois ele te dá 5 opções de resposta, sendo que as opções são
eu conseguiria responder a pergunta utilizando somente a resposta 1, eu conseguiria responder a pergunta utilizando somente a resposta 2. Para responder essa pergunta, eu precisaria das duas respostas juntas. Cada uma dessas respostas me responderia a pergunta, independente se é 1 ou se é 2. Ou, se nem tendo as duas respostas, eu conseguiria responder essa pergunta. Ou seja, o objetivo dessa questão não é que você responda a pergunta. O objetivo dessa questão é identificar se tudo que ele está te falando é suficiente ou não para poder esclarecer o enunciado. Tá? Isso é questão de data sufficiency, que também terá na nossa prova, são as questões quantitativas. E a última seção é a verbal. Tá? Então, basicamente, a seção verbal, ela também é dividida em 3 partes. Tá? Ela tem reading comprehension, tem critical reasoning e sentence correction. Tá? A nossa prova ela não engloba a parte de sentence correction. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. A gente está avaliando sempre o reading comprehension e o critical reasoning. Tá? Então, foquem nessas duas partes, nessas duas sessões. Tá? E um ponto de atenção que a parte de verbal, ela contém textos. Então, provavelmente, você vai levar um pouco mais de tempo para poder finalizar essa sessão. Então, a gestão de tempo durante a prova é muito importante. Você tem 1 hora para poder realizar as 34 questões da prova entre essas duas sessões. Então, não percam muito tempo executando uma única questão. Tá? E aqui tem um exemplo de o que é uma questão de reading comprehension. Então, tem um pequeno texto, nesse caso, o texto pode ser um pouco maior, dependendo da questão que estiver aparecendo, e aí ele te pergunta qual dessas descrições abaixo, A, B, C, D ou E, é a mais apropriada com base no texto que foi apresentado. Tá? Eu não vou trazer a resposta aqui, a forma que é esclarecida, vocês podem depois parar um pouquinho dentro do webinar ou no nosso site, poder verificar qual que é, ler com mais detalhe, verificar como são essas questões, mas só a ideia, é só mostrar um pouquinho um exemplo do que vai cair no teste. Tá? Então, lembrando, a gente tem toda a parte de integrated reasoning, a gente tem toda a parte quantitativa, e da parte de verbal, não terão questões relacionadas a sentence correction. E como último ponto relacionado ao teste, é que 100% do teste, assim como o de MET, é em inglês. Então, se preparem, porque todas as questões enunciadas e respostas serão em inglês. Tá? Bom, dando sequência ao processo seletivo, a etapa seguinte, caso seja aprovado, né, uma vez aprovado na parte de elaboração de currículo, na parte de análise de currículo e na parte da prova, é passar para as entrevistas com os sócios. Né? Acho que tem umas dicas para se preparar. A gente tem algumas dicas. A parte de entrevistas, ela não mudou, tá, do nosso processo. A grande mudança foi o que o Gustavo acabou de falar, que é toda relacionada à prova, né? Mudou o formato da prova, que agora é de match, e mudou também a execução da prova, né? Que agora é totalmente online. A parte de case, ela permanece o mesmo, tá? Então, a gente trouxe aqui algumas dicas para vocês. Antes de passar um pouco com essas dicas, tá? Vale a pena vocês, antes de virem aqui, né, passando da etapa de testes, pesquisarem, né? A gente coloca aqui um pouco no rodapé aqui alguns materiais aqui para vocês pesquisarem, mas não se limitem a isso, tá? Acho que na internet tem muita informação sobre resoluções de case, tá? Várias consultorias, né, se não todas, hoje tem esse formato no seu processo seletivo, então tem muito material para vocês, né, estudarem e investigarem. E aqui na Grados, tá, os cases que são dados são muito próximos, tá, aos cases que vocês vão pesquisar nesses materiais de apoio, e também na internet, tá? Então, como dicas gerais aqui, tá? A gente vai passar um case para você, que nada mais é do que um problema que você tem que resolver na hora, e a gente espera resolver esse case mais ou menos ali em 40, 50 minutos. Tá? A gente vai ter, na etapa, né, de entrevistas, a gente vai ter mais ou menos uns 10, 15 minutos para trocar um pouco de ideias, né, sobre experiência, sobre o currículo, sobre o seu interesse um pouco também na Grados, né, para a gente medir um pouco o seu interesse em consultoria na nossa empresa, e o restante, né, todo dedicado à resolução do case. Então, o que é importante? Né? Quando a gente passar uma questão, né, uma pergunta, é importante, parece muito óbvio, né, mas dá um passo para trás, né, e compreende essa pergunta. Né? Você realmente entendeu esse problema? Você realmente entendeu, né, o que é esperado? É esperado que você responda isso, né, no universo de tempo de um ano, de um mês, de um dia. É esperado que você faça um cálculo, responda de forma qualitativa. Então, é muito importante você compreender, né, primeiro o que foi questionado. Né. Segundo momento, sempre nos cases a gente vai passar algumas informações para vocês. Se não for informação numérica, ao menos vão ser informações
tá? Sobre o mercado ou sobre a questão em si. Então é importante vocês, né, prestarem muita atenção, se planejarem, anotarem tudo que foi fornecido de informação para vocês, que possivelmente tudo que é fornecido vocês, né, vão utilizar aí durante o case. Então a primeira coisa, né, é entender, compreender o problema e checar os dados que vocês têm na mão. Então, nessas duas etapas, né, primordial anotar tudo que foi fornecido, né, refletir um pouco sobre os dados e questionar o entrevistador, né, os dados que você julga necessário. Nem sempre, né, a gente vai dar os dados necessários, muitas das vezes a gente vai querer que você estime os dados necessários, mas, né, acho que faz parte aí também da dinâmica, né, você questionar, né, os dados que você julgue necessário. Dito isso, então essas duas primeiras partes é feito aí em um universo de poucos minutos, vem a principal parte aqui do case. Tá? Antes de sair, né, resolvendo, fazendo conta, né, os cases mais quantitativos, né, ou elucubrando cenários, né, o que é importante? Né? Ouça o case e formule, né, estruture uma recomendação, estruture o case no papel, peça um minuto, né, alguns segundos para fazer uma boa estruturação, e nesse momento é super importante a organização. A gente não está medindo só se você, né, acerta o resultado final do case, a gente está medindo, tá, desde o início, né, como é que a organização sua, se você, né, tem um bom pedido de dados, né, sabe os dados que são necessários, se você faz um bom framework, né, do case, isso é super importante antes de você começar de fato a resolver e aí sim apresentar a solução proposta. Tudo isso, tá, aqui estão 4 grandes passos, mas esses 3 primeiros, que dos 40 minutos aí de case, vocês vão tomar aí 5 minutos nesses 3 primeiros, é o que vai guiar, tá, se você vai fazer um bom case ou não. Então, relembrando aqui, tá, compreender o problema, anotar todos os dados, né, é muito ruim quando você pede novamente os dados que já foram passados, fazer um bom planejamento, organizar, né, não só os dados, mas também desenhar um framework de como você está pensando em estruturar a resolução daquele problema, e aí sim, né, uma vez estruturado e debatido com o seu entrevistador, aí sim começar a resolver os cases que são quantitativos, né, a gente gosta muito de cases quantitativos aqui, então a maioria deles vão sim, né, pedir que você faça algumas contas para chegar no resultado final. Então, super importante esse passo a passo aqui para vocês. Tá? Aqui a gente tem alguns Q&As que podem ajudar vocês durante a fase de entrevista. Então, mais do que a pergunta em si, o que a gente avalia, tá, é o tipo da pergunta. Né? Se você prestou atenção, né, no bate-papo que a gente teve inicial, se as suas perguntas fazem, né, relação ao que você já pesquisou sobre agrados, se você já vem minimamente preparado com o que você ouviu na palestra, no webinar, o que está escrito no site. Então, é super importante, tá, a gente ter, né, essa consciência e antes de entrar, né, numa entrevista, pesquisar um pouco sobre agrados no próprio site, o que a Agrados faz. Tem algum amigo que trabalha, eu já ouvi falar da Agrados, vou entender um pouco com ele como é que a Agrados funciona. Então, é super legal quando a gente pega um candidato, tá, que já sabe muito bem, né, ou já pesquisou muito bem, mais do que saber, né, pesquisou muito bem, e a conversa, obviamente, os questionamentos que esse candidato nos faz, né, obviamente, são muito mais interessantes, e a conversa, ela flui de uma maneira muito diferente. Tá? Então, aqui estão alguns exemplos, tá? Não vou me ater aqui a cada um deles, esse material vocês vão conseguir consultar depois, mas é super importante, né, pesquisar um pouco sobre agrados antes de ir para a etapa de entrevista, para que, né, a conversa ela flua, né, de maneira mais objetiva. Tá? Então, evitem perguntas, né, que sejam respondidas, né, com uma pesquisa na internet. Você já sabe, né, que a Agrados fica em São Paulo, que a Agrados faz essas metodologias, enfim, que a Agrados fez projetos fora do país, enfim. Uma simples pesquisa você já conseguiria saber disso. Então, aproveitem, né, o tempo, não é muito tempo que a gente tem para a etapa de entrevista, então aproveitem esse tempo para tirar dúvidas que vocês não consigam tirar, né, fazendo uma simples busca na internet. Antes da gente encerrar aqui a parte de oratória, né, e passar, acredito eu que tem uma série de perguntas, façam perguntas, tá, por favor. Aqui está um pouco da nossa agenda, a gente vai estar nessas universidades, nessas cidades, nas próximas semanas, entre agosto e setembro. Então, se você é de alguma dessas faculdades, ou não mas está próximo, tá? Sintam-se todos convidados, vão até os nossos eventos.
e até pela mudança do processo seletivo, os nossos eventos anteriormente eles eram muito focados em realização da prova. Os candidatos iam nos eventos, né, a gente fazia uma pequena palestra, 30 minutos, 40 minutos, mas o grande tempo do evento ele era consumido em fazer a prova. Hoje não mais, né? Hoje a prova é online, então a gente vai ter muito mais tempo para vocês, para, né, tirar dúvidas, para compartilhar experiências, para falar um pouco dos nossos cases. Então vai ser um bate-papo muito melhor, né, muito mais aberto, que a gente vai se dedicar muito mais, né, a tirar as dúvidas de vocês e apresentar o que de fato a gente faz, gastando mais tempo com isso, né, e gastando menos tempo no evento com a prova, até porque vocês vão conseguir fazer a prova, né, com tranquilidade, em casa, né, vão ter uma semana para fazer isso depois de receber o link. Acho que é bom lembrar também que a gente não vai fazer nenhum processo de recrutamento em alguns eventos particulares, que eu vou mencionar agora, mas a gente vai estar no workshop integrativo da Poli e a gente vai estar no Mercado Conexão em BH também, caso vocês queiram conhecer a gente, bater um papo, fazer pergunta, etc. A gente não vai estar fazendo recrutamento efetivamente, não tem nenhuma palestra institucional, nada relacionado a isso, mas a gente vai estar lá. Então, se vocês quiserem ir lá bater um papo no nosso stand, no workshop integrativo da Poli e no Mercado Conexão da UFMG. E São Carlos também, desculpa, a gente também vai estar em São Carlos também no evento participando lá. Então, além desse calendário, né, a gente vai ter 3 eventos. Isso. Começa amanhã, né? Amanhã a gente já está na Poli. Exatamente, amanhã eu estou lá na Poli. Você está lá de manhã, já estou na quinta-feira, lá no workshop integrativo. Então visitem nosso stand, bota um papo aí com a gente, é importante. Obviamente a gente escolhe o candidato, mas o candidato também escolhe, então é importante onde vai trabalhar, né? É super importante vocês tirarem as dúvidas com relação a grados, e acho que esses eventos são uma boa oportunidade para isso. Legal. Acho que a gente já tomou tempo demais, né? Vamos deixar aqui no fundo as datas das palestras aqui, caso vocês queiram dar uma olhada. Mas vamos abrir uma pergunta agora. Acho que já tem um monte de perguntas aqui. Passa para a gente algumas coisas que a gente deveria esclarecer. Bom, a Denise está perguntando se a Grados possui escritório em BH e, juntamente com isso, o Hector pergunta se obrigatoriamente teria que se mudar para São Paulo. Vamos lá, então. Denise, não temos escritório em BH, a gente tem escritório somente em São Paulo. Então, todos os consultores estão lotados aqui, fazem projetos em qualquer parte do Brasil e do mundo. Tá? Então, a gente tem um único escritório. E o Hector pergunta se é necessário mudar para São Paulo. Sim. Tá? Apesar de muitos projetos não serem em São Paulo, a gente tem uma dinâmica muito grande aqui com o escritório. Tá? Então, em geral, toda sexta-feira a gente se reúne aqui no escritório, trabalha de segunda a quinta no cliente, sexta-feira aqui em São Paulo, claro, quando o deslocamento permite. Né? Quando o projeto nos Estados Unidos, a recorrência não é tão grande, né? Mas sim, é fundamental você estar aqui em São Paulo até para atender aqui as dinâmicas, né, do escritório. A gente tem treinamentos mensais, tem essas sextas em geral no escritório. É super importante você estar aqui do nosso lado. O Felipe pergunta com relação a estágio, quais seriam as funções, como é a atuação e qual a duração. Legal. Acho que o nosso programa de estágio ele tem algumas funções, né? E a ideia é que você rotacione dentro da Grados para você conseguir aprender o máximo possível dentro das nossas atividades. Então, a gente tem uma área, por exemplo, que faz diagnóstico dos nossos clientes, que identifica as oportunidades pré-projeto. A ideia é que você passe um tempo com essa área para poder entender como funciona, já ter uma visão inicial de como seria o contato, o relacionamento dia a dia com os clientes. Passar um tempo dentro da parte de sustentação, que é entender também um pouquinho vou falar na ordem, né? Passar um tempo dentro do projeto para poder entender como é que é o dia a dia do projeto, necessariamente um projeto em São Paulo para dar uma facilidade, tranquilidade para você conseguir atuar. Depois passar um tempo dentro da área de sustentação para você entender o que é o pós-projeto, como que a gente faz o acompanhamento do cliente. Tá? Basicamente, essa é a agenda. Eu diria que os programas são no máximo 1 ano, então qualquer pessoa se formando até o final de 2020 está apta para participar do nosso programa de estágio nesse momento. E a duração varia de acordo com a disponibilidade, com a agenda calendário de cada um de vocês e de cada uma das universidades, mas limitado a no máximo 1 ano. E é fundamental ter disponibilidade. Né? Então, consigo estagiar somente 2 dias por semana. A gente prefere que você aguarde um pouco mais, né, mais para o final do seu curso de graduação, para liberar um pouco mais de tempo. Então, é fundamental você ter pelo menos 3 dias e meio, 4 dias aí da semana para poder estagiar aqui com a gente, até porque você vai fazer algumas viagens, provavelmente, né, quando tiver em projeto. A Sofia está perguntando se estudante de qualquer graduação pode participar do processo. Sim, Sofia. Muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Um candidato está perguntando também o que é a parte verbal do GMAT. Tá, a parte verbal do GMAT é uma parte de análise de textos, tá? Então, é compreensão de texto.
Basicamente, você vai ter que ler um texto, que vai estar... Cada questão pode ter o seu próprio texto, então você pode ter um único texto para algumas questões, e você vai ter que responder algumas perguntas de compreensão de texto, para saber se você entendeu o que estava escrito no texto efetivamente, e para poder também saber se você consegue inferir algo adicional ao texto que não está explícito da forma que o texto foi escrito. Então, é muito mais uma interpretação de texto, eu diria. O André pergunta se aqueles que já fizeram um modelo antigo de prova precisam fazer a prova nova para participar novamente do processo. Então, André, como é que vai funcionar, tá? Se você já fez, os candidatos que já fizeram a prova antiga, foram aprovados, estão na etapa de entrevista, claro que não vão precisar fazer novamente, tá? Já estão na segunda rodada. Candidatos que fizeram no passado, podem fazer de novo? Podem, vão fazer a prova num formato diferente. É até uma boa pergunta para eu dar uma outra informação. A gente não tem período de geladeira na Grados. Tá? A gente não tem mais período de geladeira. Então, fiz a prova no semestre passado, não fui aprovado. Posso fazer de novo esse semestre? Pode sim fazer de novo esse semestre. Não fui aprovado na rodada de entrevistas, importa qual das rodadas. Posso fazer de novo o processo ou tem algum período de geladeira? Não temos período de geladeira. Então, você pode voltar para o nosso processo. O Davi pergunta se para Grado Soluções existe uma preferência de background no screening curricular. Bom, Davi, depende muito da posição que a gente vai estar atuando aqui dentro, tá? Como eu falei, a Grado Soluções ela tem 4 áreas de negócio. Então, para cada uma dessas áreas, a gente tem um background, uma formação que é diferente, tá? Então, a gente contrata desde desenvolvedor, programador, até gente que atua direto no negócio, que tem um perfil muito mais semelhante com o perfil de consultoria. E aí tem uma gama de possibilidades aí dentro, tá? Então, minha recomendação entre em contato com a gente, bate um papo, explica, para a gente poder explicar direitinho como funciona, o que que tem, e a gente vê se existem interesses cruzados que fazem algum sentido ou não você aplicar para o nosso processo. Mas não existe um background específico para Grado Soluções. A Fabiane pergunta, para quem mora lá, existe algum tipo de entrevista da via para cá, que é possível fazer online? Sim, é possível fazer online. Agora, a prova agora é totalmente... Não, perguntando sobre a entrevista. Não, a entrevista não pode ser online. Sobre o assunto, se não me engano, está muito errado. A partir da segunda etapa de perguntas, a gente dá de 50% do custo total de logística. Na primeira etapa de perguntas, não. E não pode ser feito online, tem que ser feito presencial aqui na hora. O Rafael pergunta também, como vai ser a dinâmica das palestras presenciais? Tá, boa pergunta, vai mudar completamente a nossa dinâmica, né? Antes ela era muito mais uma apresentação, como a gente fez aqui brevemente para vocês, depois a gente abria para perguntas e respostas, muito limitado o nosso tempo, né? O tempo a gente tinha que dividir, lembrando que dividiu o evento entre a apresentação e a prova. Então a gente tinha um período muito curto ali de tirar dúvida de vocês. Hoje o evento, agora, né, o evento ele vai mudar. Então, nos eventos que vocês estão vendo aqui na tela, como é que vai funcionar? A gente vai sim falar agrados, a gente vai nivelar o conhecimento sobre agrados. Em alguns deles, a gente vai levar alguns cases de sucesso para apresentar para vocês. E a gente vai ter muito mais tempo para esse bate-papo. Tá? Então, acredito agora que vai ser muito mais customizado aí a palestra, a cada um dos eventos que a gente faz. O Gabriel perguntou se o processo que a gente está fazendo aqui hoje vai ser o mesmo processo que vai ter na FEA no dia 13. Não, o processo na FEA é um pouquinho do que o Danilo falou aqui agora, né? Então, a ideia hoje é a gente mostrar para vocês o que é a Grados, como a Grados funciona e, principalmente, quais são as mudanças que a gente tem no processo seletivo. E nos eventos nas universidades, a gente vai ter um bate-papo com vocês e vai ser uma oportunidade muito maior de vocês conhecerem o nosso dia a dia, como que a gente atua, o que a Grados faz, que tipo de projeto que a gente já executou. A gente vai ter muito mais oportunidade de fazer perguntas e respostas mais personalizadas para cada um de vocês, de uma forma muito mais informal. Então, acho que os processos nas universidades eles vão ser muito mais uma oportunidade para vocês conhecerem a fundo o dia a dia da Grados, como que a gente trabalha, e conhecer a gente mesmo, pessoalmente, do que propriamente uma palestra efetiva só explicando para vocês quem a gente é. Tá? Então, não, o processo é bem diferente. O Henrique está perguntando se a prova do DMET será diferente do DMET comum. Então, Henrique, vai ser diferente pelo aspecto de duração, tá? E porque não tem a parte de sentence correction. Então, se você conhece o DMET comum, eles são 4 horas e meia de duração,
e ele tem 4 sessões, né? Ele tem a parte de redação, que não existe na nossa prova, e as outras 3 partes que existem na nossa prova, a parte de verbal inclui a parte de sentence correction. E na nossa prova não tem. Mas se você for pensar o tipo de questão, é extremamente semelhante às questões do GMAT, tá? Então, as questões da parte quantitativa, da parte de integrated reasoning e da parte de verbal, com exceção de sentence correction, são muito semelhantes à prova do GMAT, com uma duração de 1 hora. Então, nós estamos falando aqui de 34 questões, e no GMAT, se eu não me engano, são 90 questões, mais 8 de integrated reasoning. Então, são alguma coisa aí perto de 100 questões, mais uma redação, se eu não me engano. Então, é muito semelhante, mas uma duração muito menor. O candidato também pergunta aqui se a Grado Soluções é uma consultoria estratégica. Não, a Grado Soluções não é uma consultoria estratégica. A Grado não faz, no geral, projetos de estratégia. Tá? Os nossos projetos, eles são a Grado Consultoria como um todo. São projetos gerenciais e de impacto, onde a gente possa medir o impacto já em curto, médio prazo. Sim, a gente faz projetos de estratégia no âmbito comercial. Estratégia comercial, estratégia de posicionamento, enfim, isso sim. Tá? Então, a Grados como um todo, né, a gente faz alguns projetos, né, de estratégia muito voltados à estratégia comercial. Estratégia da empresa, né, aí não. Estratégia muito mais, né, do negócio, modus operandi do negócio. Agora, a Grados Soluções, que é a pergunta específica dele, né, eu respondi a Grados como um todo. A Grados Soluções, não. A Grados Soluções é uma unidade de negócio que não só suporta metodologia, software, tá, e toda essa parte de atendimento e customer service dos nossos clientes, ela não tem, né, um braço ali de projetos de consultoria. Tá? Isso é suprido pela nossa unidade de negócio consultoria. Bom, eu vou juntar aqui a pergunta do Marco Aurélio e do Frederico. O Marco Aurélio pergunta quais seriam os principais clientes e setores que a Grados atende e os principais desafios de um consultor. E o Frederico, se existe clientes na área de óleo e gás. Tá bom. Vamos lá, então, quais são os principais segmentos? Não temos, tá? Não temos distinção de segmentos. Então, a gente já trabalhou, vou dar a experiência minha, então, trabalhei em banco, frigorífico, comunicação, aeronáutica, enfim, coisas totalmente diferentes, com metodologias diferentes. Então, não temos nicho específico e, consequentemente, os consultores também não. A gente não tem especialização interna por segmento. Clientes do setor de óleo e gás, temos da parte de distribuição, tá, de combustível, da parte upstream de óleo e gás, não temos. Tá? Atualmente não temos. Quais os principais desafios dos consultores? Tem vários. Quer falar um pouco disso? Bom, eu já não sou mais consultor, pelo menos não em curto prazo. Mas, bom, acho que tem diversos desafios. Eu acho que a parte mais interessante, que talvez o maior desafio, mas a parte mais interessante é a gente conseguir fazer uma gestão das nossas prioridades e do que a gente deveria entregar como resultado. Acho que existe até online, se vocês buscarem, tem um artigo chamado Completed Staff Work, que basicamente ele fala como que você deveria receber as demandas e como que você deveria entregar essas demandas para a liderança, para a sua liderança e para o cliente, tá, eu diria. E eu acho que essa é a parte mais complicada do dia a dia, o maior desafio da Grado. A gente entender o que a gente precisa entregar, de tudo que a gente precisa entregar, quais são aquelas informações que são as essenciais a serem analisadas e quais são aquelas informações que são faltantes, eu acho que talvez seja o mais complicado, quais informações que são faltantes e como que a gente moe aquilo, transforma aquilo em uma recomendação efetivamente. Não é simplesmente realizar uma análise, mas recomendar um caminho de negócio, uma estratégia de negócio para o cliente. Talvez esse seja o maior desafio para mim. Eu adicionaria que, por focar em projetos de alto impacto, alto retorno, a gente, num curto espaço de tempo, então um projeto nosso dura em média aí 3 meses. Tá? Tem projetos de menor duração, tem projetos de maior duração. Mas acho que o grande desafio é entregar em 3 meses para clientes, para gigantes, né? Todos os clientes são líderes ou estão entre os líderes ali dos seus segmentos, entregar em 3 meses, tá, um resultado super expressivo para o cliente, tá, que vai mudar radicalmente aí o resultado dele. E obviamente isso traz uma série de implicações aí que o Gustavo citou, tá? Coleta de informação, exposição, a forma que você vai apresentar um resultado para o cliente, né? Em 3 meses é muito pouco tempo para fazer isso, então, né, você aprende, né, a se estruturar de uma forma muito boa para poder entregar esse grande objetivo. Então, né, fazer 3 ou 4 projetos por ano
desse porte, né, dessa magnitude, eu acho que é muito legal. Setores diferentes, inclusive, né? Setores diferentes. A cada 3 meses você precisa aprender um novo setor. Isso é interessante. Fundamental, aprendizado constante, né? O consultor, ele nunca vai ser... Você nunca vai saber mais do que o seu próprio cliente sobre o negócio dele. Então, a gente tem que ter humildade de aprender, né, com o cliente e fazer os projetos a 4 mãos. E para isso, a gente precisa, né, ter pessoas aí interessadas, né, que sejam estudiosas, aí, porque cada projeto é uma novidade, né, até dentro do mesmo segmento. Leonardo pergunta como que é o recrutamento para quem já chega com MBA de fora. Vamos lá, então, Leonardo. O processo é o mesmo, você vai fazer a prova, vai mandar o currículo. Primeiro, né, vai mandar o currículo, vai fazer a prova, sendo aprovado nessa etapa, vai ter a rodada de entrevistas. Então, o processo é exatamente o mesmo, que a gente vai avaliar aqui internamente, né? Eu não sei exatamente o seu background, quanto tempo você está formado, é a posição que você vai entrar ou postular. Tá? Então, possivelmente, né, você tem muita experiência, já é um pós-MBA, possivelmente você não vai postular uma vaga de analista. Então, é isso que a gente vai avaliar. Agora, o processo é exatamente o mesmo. Silvio pergunta se tem limitações de idade para os ingressos. Não tem. De novo, tá? A gente não tem restrições de curso, de faculdade, de idade. Tá? Então, estão todos bem-vindos. O Caio pergunta se a Agrados possui trainee. Não temos. O que a gente tem é o programa de estágio. Para as pessoas que são recém-formadas, elas já entram, tá, como analistas. A gente não tem um programa de trainee como outras indústrias. Tá? Então, aqui você já entra efetivo como analista. E também temos um candidato que pergunta qual a diferença do processo para consultoria e para Agrados Softwares. Tá bom, não, os processos são bem diferentes, principalmente pensando em posições diferentes, tá? Então, o processo, por exemplo, para desenvolvedor, ele tem uma prova, mas não é a mesma prova da Agrados Consultoria, né? Não faz o não é uma prova do Digimento. Ele tem uma prova, ele tem entrevistas com o nosso time técnico de desenvolvimento e depois ele tem entrevistas com o nosso time gerencial da Agrados, muito mais para a parte de perfil, fit, etc. Quando eu penso na Agrados Soluções, por exemplo, que é a parte na Agrados Sustentação, que é a parte de Customer Service, atendimento ao cliente, o processo é muito mais semelhante com o processo da Agrados Consultoria. Tá? Vocês vão fazer a mesma prova, vão fazer as entrevistas com os sócios da Agrados e fazer a entrevista com o sócio-diretor. Então, o processo é muito semelhante. Então, depende muito da posição que você está postulando. Tá? Quando eu falo, por exemplo, da posição de Analytics, de cientista de dados, por exemplo, aí o processo é uma prova diferente. É um processo, ele tem toda a parte de entrevistas técnicas e depois a parte de entrevista com o time de gestão e depois entrevista com o sócio-diretor. Então, vai depender muito do tipo de posição que você está aplicando. Por exemplo, o desenvolvedor é uma prova de programação, ao invés do GMAT. Murilo pergunta sobre os critérios analisados no currículo. Boa pergunta. De novo, tá? Não é esperado que um recém-formado tenha ampla experiência no currículo. Então, poxa, não tenho nenhuma experiência profissional prévia. Né? Ok, né? Você acabou de se formar, é até esperado que esteja nesse estágio. Então, o que a gente avalia de forma ampla aqui no currículo? Tá? Então, sua graduação, né? Os seus objetivos, né? que estão no currículo. Se você não tem experiência profissional, né? O que você fez, né? Na faculdade ou, enfim, outras experiências que sejam relevantes, né? Como é que elas estão associadas aí à sua trilha de carreira, para a gente tentar, né, casar, né, com o seu interesse aqui em consultoria e na própria Agrados. Juntamente com isso, a gente também pede o histórico escolar para poder compor toda essa avaliação. Danilo, acho que a gente não vai ter tempo para poder responder todas as perguntas, talvez mais umas 3 ou 4 perguntas no máximo. Então, aproveitar aqui, só deixar o convite, caso vocês tenham mais perguntas, caso vocês queiram conhecer a gente melhor, participa de algum dos nossos eventos, seja na UFMG, no Mercado Conexão, seja no Workshop da Poli, seja na UFSCar, ou seja em qualquer um desses eventos de recrutamento a gente vai poder participar. Tá? Vai lá, bate um papo com a gente, pergunta, esclareça, a gente vai ter a oportunidade de conversar muito mais pessoal, muito mais direcionado para vocês. Mas acho que a gente consegue talvez mais umas 3 perguntas. Vamos lá. Maria Júlia pergunta quais as ferramentas de suporte que a Agrados disponibiliza para os consultores. E ela dá como exemplo VA, Research. Tá, boa pergunta. A gente tem usado cada vez mais, né, outras ferramentas que não o Excel. Né? Então, o Excel
Obviamente todo mundo usa bastante ainda, agora a gente tem muitas ferramentas aí disponíveis que a gente usa, tá? Como ClickView, NLogic, NLogistics, Alteryx, Power BI, então tudo isso a gente tem licenças aqui para uso dos consultores. Eu diria que todo projeto a gente usa, se não todas, boa parte dessas ferramentas. E a gente tem algumas ferramentas que são desenvolvidas internamente, né? Dado que a gente tem a parte de soluções, que a gente tem toda a parte de Big Data, né, de cientistas de dados, e a gente tem também a parte de desenvolvimento, a gente desenvolve algumas ferramentas internas para aumento de produtividade dos projetos. Então, além de tudo isso que existe do mercado que a gente utiliza, também utiliza algumas ferramentas internas nos projetos. Luiz pergunta se as entrevistas e os cases são em inglês. Em geral, não. Tá? Boa ideia. Podem ser, mas não. Em geral, não são. No geral, não. Eu já vi alguns, mas em geral, não são. Eu vi uma vez uma entrevista aqui, porque um candidato falou no currículo que ele falava alemão. E a gente teve um sócio que falava muito bem alemão na época, e eu vi a entrevista em alemão. Foi uma coisa bem curiosa, assim. Matheus pergunta como funciona a alocação dos consultores nos primeiros anos. Boa primeiros anos? Período longo. Não só nos primeiros, como em todos, né? A gente tem, obviamente, as nossas reuniões aqui para definir os times do projeto. E toda vez que a gente fecha um projeto, né, toda a liderança aqui da Agrados, a gente senta para alocar esses consultores, né, e a gente cruza algumas coisas, né, então o que a gente costuma cruzar? Será que esse consultor está muito tempo com o mesmo gerente? Porque a gente gosta de fazer um rodízio até para você poder ser avaliado por mais de uma pessoa, então, em geral, no máximo, 2 projetos com cada gerente que a gente prega. Uma outra coisa, será que esse consultor está com a mesma metodologia há muito tempo? E ele não tem o desejo de fazer alguma outra metodologia? A gente procura alocar esse consultor no projeto com aquela metodologia específica. Poxa, esse consultor não quer sair, né, de São Paulo, ele quer ficar um pouco mais de tempo aqui. A gente tem 2 projetos, um em São Paulo e um fora. Então a gente tenta casar preferências pessoais, um pouco do desenvolvimento, né, bastante o desenvolvimento de cada um, né, com relação à metodologia, segmento que vocês vão atuar, e claro, né, o timing. Né, estamos no meio de um projeto. A gente tem, por definição, uma dedicação grande no cliente. Sou consultor, estou no meio aqui de um projeto. A Agrados fechou um outro projeto para começar imediatamente. Claro que você, né, não vai ser candidato a migrar e deixar o seu projeto no meio. Tá? Então, a gente casa um pouco essas coisas. Tá? Timing, experiência e um pouco, né, da trilha de carreira dos consultores. Vamos para a última pergunta? A Isabela pergunta quantos rounds de entrevistas nós possuímos. Tá bom? Em geral, 3 rounds, tá? Depende muito, às vezes a gente faz alguns mutirões, tá? A gente agrupa algumas entrevistas no mesmo dia, mas de forma geral, 3 rounds, tá? O primeiro, 2 entrevistas com associados ou sócios líderes, o segundo round é a mesma coisa, e um terceiro com o sócio diretor da Agrados. 3 rounds. Legal. Pessoal, muito obrigado. Segue o convite para encontrar com a gente nos eventos que a gente vai participar. Pode ser com o Danilo, comigo, com qualquer pessoa do nosso time de consultores e do nosso time da Agrados como um todo que vai estar nos eventos. O webinar está disponível no nosso site, estará disponível no nosso site. Fica à vontade para entrar em contato com a gente e espero encontrar todos vocês ou nos eventos e principalmente no nosso processo seletivo. Grande abraço. Obrigado pela participação de todos. Espero vocês nos eventos, a gente vai poder avançar, né, na questão de dúvidas e esclarecer um pouco mais aí, né, para vocês sobre a Agrados. Obrigado, boa noite a todos. Legal, boa noite.